Claramente um dos maiores princípios, um dos maiores pilares da CIAN. Excetuando, é claro, o Comitê Histórico, que é complicado trabalhar questões atuais. Introduzir o indivíduo ao ambiente diplomático. A CIAN, as simulações em geral, normalmente são o primeiro contato do indivíduo em um ambiente diplomático. É a primeira vez que aquele aluno vai ter contato, vai ter uma vivência diplomática em um ambiente que lhe propicia isso. A escola, normalmente, trabalha conceitos de uma maneira mais singela. A CIAN vai trabalhar os conceitos de uma maneira formal, lapidada, e é aí que vocês têm que aplicar todos os conceitos que vocês aprenderam. História, geografia, matérias de humanas em geral, é aqui que vocês vão aplicar esses conceitos, em um âmbito diplomático, é aí que vocês vão conseguir trabalhar com isso. Propiciar a vivência em um âmbito internacional, também normalmente a CIAN é a primeira vez que a pessoa tem contato com outras culturas de uma maneira forte. Vocês vão ter que estudar a delegação de vocês a fundo e vão ter que conhecer a maioria das questões que estão vinculadas à representação de vocês. Vocês vão conhecer a cultura deles a fundo, a política, a economia, as questões sociais do país. Vocês têm que ter um conhecimento muito fundo sobre o país. Então, vocês vão trabalhar muito no âmbito internacional. Estimular a interação e o diálogo. Dentro do comitê, é claro que vocês são obrigados a debater. Se vocês não fizerem isso, o objetivo da CIAN é totalmente descumprido. Mas, além da discussão interna do comitê, vocês têm, dentro dos coffee breaks, a possibilidade de dialogar. Então, muitas das questões que são tratadas dentro do comitê são discutidas durante os coffee breaks, durante a saída, durante a entrada da simulação, mesmo porque é um momento que vocês estão mais descontraídos. Dentro do comitê, a formalidade é imprescindível, o vocabulário que você utiliza é sempre vigiado pela mesa, e muitas questões podem ser neutralizadas por conta do diálogo que você deve usar. Mas durante o coffee break isso não é observado tão a fundo. Então vocês têm a liberdade, uma maior liberdade de se comunicar durante os coffee breaks, durante a saída, durante a entrada. Isso é muito importante que vocês façam. Vocês tentem alcançar os objetivos que vocês procuram também fora dos comitês, fora das sessões. Iniciar o engajamento político. Normalmente, a CIAN trabalha questões políticas muito fortes, também sociais e econômicas, mas a política externa dos países é muito estudada durante a CIAN. Então, normalmente o delegado, principalmente do primeiro ano, inicia um engajamento político muito forte, ele surte um interesse muito grande nele sobre políticas dos países. Então, a CIAN é responsável por isso também, e é um dos objetivos também mais fortes da CIAN, que é introduzir o delegado, introduzir o aluno à política, mesmo do seu país, né? Desenvolver a retórica, que vem também como um critério avaliativo, né? A retórica é muito importante durante a CIAN, porque é através dela que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Se você não falar durante a CIAN, vai ser muito difícil que você consiga ter qualquer articulação internacional. Então, é através da retórica que você vai conseguir se comunicar com as outras delegações e, por que não, convencê-las de que o seu objetivo e o seu posicionamento é mais certo do que o das outras. Então, como eu disse, os critérios avaliativos, a retórica entra também como oratória, certo? Durante a CIAN, vocês estão sendo avaliados e observados a todo momento pela equipe organizadora, pelos secretários, pelos diretores. Por isso é muito importante que vocês saibam o que está sendo avaliado. A oratória, como eu disse, é uma das questões muito importantes. O decoro, que vai ser pedido a todo momento dentro do comitê. O decoro também é muito importante, e é importante frisar que o decoro deve ser mantido dentro e fora dos comitês. Durante o coffee break, os delegados também não podem ser desrespeitosos com os outros e nem nada perto. Você não pode usar a primeira pessoa em momento algum. Você não pode falar a sua opinião, mesmo que você seja totalmente contra o que o seu país defende. Você deve respeitar a política externa do país.
E isso fica muito mais difícil quando os países que você representa, o país que você representa, no caso, tem uma cultura muito diferente da brasileira. Nós vivemos dentro de um estereótipo, digamos assim, brasileiro, e se a cultura do país que você representa foge muito disso, é muito mais difícil. Então, países, por exemplo, do Oriente Médio que tratam de questões de preconceito, etc., você tem que ficar muito mais atento à questão da política externa. Você não pode, em momento algum, deixar que a sua opinião interfira nas discussões do comitê. A liderança, é importante frisar, e a liderança também é muito importante dentro da ASEAN, porém, tem muita gente que fica insegura quanto a isso. Porque o jeito que a liderança é avaliada durante esse ano é a questão da evolução, da sua evolução durante esse ano. Então, não é porque você entrou tímido nesse ano que você já vai ter uma nota muito baixa, não. A questão é você pode ter entrado tímido, você não tinha experiência alguma nessa área, mas se você se desenvolveu durante a simulação, isso é importante, é isso que vale, é aí que você vai entrar com uma nota muito alta. Porque o que a gente busca é fazer com que o delegado evolua durante os 4 dias de simulação. É fazer com que o delegado saiba mais, aprenda mais do que quando ele saiba mais quando ele saiu do que quando ele entrou. Então, o critério é a evolução. Em todos esses quesitos, nós damos contato com a evolução dos senhores. Isso, não, a questão da nota no boletim é um ponto no simulado que os senhores vão ganhar. Mas durante esse ano, as notas que vocês vão levar sobre esses critérios não afetam nem um pouco o seu boletim. Ela fez uma pergunta, quando vocês quiserem pode fazer pergunta, tá? Pode me interromper, que eu acho melhor. E a questão da pertinência tem um pouco a ver com a política externa também, mas a questão da pertinência acaba abrangendo um pouco mais situações do que a política externa. Você não pode falar nada que você não saiba, que você não tenha certeza. Por isso que nós aconselhamos que os senhores tentem trazer, se for possível, notebooks ou laptops ou tablets, e até mesmo celular que vocês vão poder usar, para sempre estar pesquisando, para não fugir da pertinência. Vocês não podem falar uma coisa que vocês não saibam. Isso pode afetar drasticamente o desempenho da sua nação, o alcance de algum objetivo. Então vocês não podem, de maneira alguma, falar alguma coisa sem pesquisar antes, ou então sem ter certeza absoluta, sem ter uma forma de comprovar isso. Mas o comitê histórico não pode, não, né? O comitê, eu ia falar isso agora. O comitê histórico é uma ressalva. Vocês não podem usar celular, nem tablet, nem laptop. O comitê histórico vocês têm que estudar muito antes, vocês têm que saber tudo o que aconteceu, vocês têm que saber a política, a sua representação para a democracia. Não pode usar realmente celular, laptop, nem nada eletrônico. Mas é uma ressalva, nos outros comitês todos vocês podem usar qualquer tipo de objeto eletrônico, certo? Eu coloquei aqui também a vestimenta e a pontualidade. Não são questões oficiais, mas é sempre avaliado também. Isso acaba prejudicando, entre aspas, um pouco mais as mulheres, porque o código de vestimenta feminino dá mais abrangência para o erro. Mas isso é muito importante e vocês podem ser chamados a atenção durante a simulação. É claro que não é válido para os homens, mas as mulheres acabam tendo que ficar um pouco mais atentas a isso. E a pontualidade também é muito importante porque vocês, é claro que não são obrigados a comparecer a todas as sessões. Se vocês tiverem que se assistir a uma sessão, vocês podem, não tem problema algum. É como se vocês estivessem se assistindo de uma aula. Você vai perder conteúdo, você vai perder discussões entre o comitê, decisões importantes, talvez no documento de trabalho, mas vocês não são obrigados a isso. A questão é que, às vezes, em alguns casos, é melhor que você falte a uma sessão do que você chegue a uma sessão atrasada. A questão de chegar numa sessão meia hora depois que ela começou, algum país vai ter que ratificar a sua entrada, vão ter que reconhecer, parar a discussão, mover uma moção. Então é muito importante que vocês se atentem a isso e vejam certinho o horário que o cronograma tem no site. Vejam o cronograma, não se atrasem, vocês vão acabar indo almoçar, né, fora e tal, mas tentem não se atrasar, porque é muito importante que vocês estejam aqui no horário estipulado.
Agora eu vou entrar em pontos mais, digamos assim, acadêmicos, questões mais substanciais. As questões, nós trabalhamos dentro da CIEP dois tipos de comunicação, a questão e a emoção, vou falar das duas. As questões são três: privilégio pessoal, ordem e dúvida, certo? As questões vocês vão ver unicamente nesse tipo de situação. A de privilégio pessoal, a questão mais usada, a situação que você mais usa a questão de privilégio pessoal é quando um país te ofendeu. Se alguém falou, se alguém se referiu à sua nação de uma maneira que você se ofendeu com aquele comentário, você move uma questão de privilégio pessoal automaticamente e a mesa vai chamar a atenção da linguagem que o delegado está usando. Mas a questão de privilégio pessoal pode ser usada também se o ar-condicionado estiver muito quente ou muito frio. Se faltar água dentro do comitê, um jarro de água disponibilizado para os senhores dentro do comitê, se aquela água acaba, vocês podem mover uma moção para encher, para refil do jarro de água. Então, assim, essa moção abrange uma gama um pouco grande de situações, mas como está aqui, se você se sente desconfortável física ou moralmente, você monta essa questão. O banheiro não, o banheiro é livre. Se você quiser ir no banheiro, você vai, você não precisa avisar ninguém que você está indo, você pode sair, não tem problema nenhum. As questões de ordem são a partir do delegado diretamente para a mesa. Às vezes a mesa acaba cometendo algum erro procedimental. Algum código que foi mostrado errado, alguma chamada que a mesa divulgou, alguma coisa assim, você monta uma questão de ordem para chamar a atenção da mesa para aquele erro e a mesa vai aprovar. E a questão de dúvida é se você está um pouco perdido, às vezes você perdeu o que está acontecendo, justamente você chegou atrasado, você precisa saber o que está acontecendo, você monta uma questão de dúvida para que a mesa esclareça o que está acontecendo no comitê. As questões são apreciadas diretamente para a mesa. Não cabe votação quando se tratam de questões, certo? Agora as moções. As moções são um pouco mais chatas, porque são muito mais situações. Seria ideal que vocês tomassem nota delas, porque vocês vão precisar usar isso durante o comitê, durante a simulação. Então, o ideal é que vocês tomem nota, saibam o que se trata cada uma, para que vocês possam consultar durante a simulação. Tá. Durante o diálogo, durante os discursos da simulação, vocês só vão poder tratar sobre o tema. Então, é só isso que vocês vão tratar durante os seus discursos. Qualquer outro assunto, vocês vão ter que mover uma moção ou uma questão. Se vocês querem apresentar alguma coisa para o comitê, se vocês querem perguntar alguma coisa que não seja ligada ao tema, não, mas que assim, não esteja na discussão em si, você move uma questão ou uma moção. Entendeu? Só que a mesa, toda hora ela vai falar alguma questão ou moção, toda hora. Isso. Quem aqui nunca participou de uma simulação de todo mundo? Mais difícil que imaginar. Beleza. O comitê. Vamos lá. Durante o comitê, cada um tem um tempo de discurso e cada um vai ter um tempo estipulado de discurso para falar. Olha esse tempo de discurso. Quando o seu tempo acaba, quando o tempo de uma nação de falar acaba, a mesa vai perguntar: alguma questão ou moção? É nesse momento que vocês podem mover uma moção ou uma questão. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês se sentiram ofendidos, é nesse momento que vocês podem falar. A mesa vai perguntar uma questão ou moção a todo momento e é aí que vocês fazem esse pronunciamento. Não é durante o tempo de discurso. A não ser a questão de privilégio pessoal, como eu disse. Se uma nação está se pronunciando e ela te ofendeu, você move uma questão na hora, durante a fala dela. Você não precisa esperar que a mesa pergunte, faça uma ressalva. Todo mundo entendeu? Tá claro? Alguém está muito bom? Tá, vamos lá. Então, as questões.
A questão do debate moderado, ou agrega. O debate moderado, agrega, a mesa modera o debate. Então, durante esse debate, a mesa vai perguntar: nações que desejam se pronunciar. E nesse momento, todas as nações que querem falar sobre o tema vão levantar a placa. Vocês vão receber uma placa, no início da simulação vocês receberão uma placa com o nome da sua delegação. E é com essa placa que você sinaliza que você quer falar para a mesa. Quando a mesa pergunta alguma nação quer se pronunciar, vocês levantam essa placa e durante o debate agrega, a mesa decide quem que vai falar. Então fica a critério total da mesa decidir quem que vai falar e qual que vai ser a ordem do discurso. Do debate não moderado, o debate dentro do comitê em todo momento é moderado. No entanto, quando alguém move uma questão de debate não moderado, isso se altera. O debate não moderado se dá de maneira livre. Vocês podem levantar das suas cadeiras, conversar diretamente com algum outro delegado, discutir diretamente com a mesa. Não é necessário, não cabe nenhuma sessão, nenhuma moção ou questão durante esse período de tempo. O período de tempo é estipulado pelo delegado ou pela mesa. Então, durante o debate não moderado, vocês não têm restrição alguma quanto à maneira que vocês vão se comunicar dentro do comitê. Isso normalmente é utilizado quando alguma delegação está redigindo um documento importante ou quando vocês precisam decidir alguma coisa e a discussão por lista ou a discussão moderada do comitê não está rendendo muito. Vocês movem uma questão de debate não moderado para que a maneira como vocês se comunicam dentro do comitê fique um pouco mais livre, a linguagem que vocês têm que utilizar não atrapalha e acaba rendendo um pouco mais, vocês acabam decidindo um pouco as coisas um pouco mais facilmente. Alteração do tempo de discurso. Como eu disse, a mesa sempre vai perguntar se alguém quer falar e a partir do momento que alguém está falando, essa pessoa tem um tempo estipulado de discurso, normalmente começa com 1 minuto. Mas então, se o debate é muito acalorado, tem algumas nações discutindo muito fortemente e elas estão usando muito tempo, então sempre estourando o tempo de discurso delas, vocês podem alterar o tempo de discurso, aumentar ou diminuir, no caso de que ninguém esteja usando o tempo de discurso total, ceda ao tempo, ao mesmo tempo. Vocês podem mover uma questão de alteração do tempo de discurso para que seja mais confortável a discussão do debate. Moção de leitura de documento. Um documento nunca pode ser lido durante o tempo de discurso padrão. Você tem que mover uma questão para ler um documento. Por exemplo, se vocês estão discutindo sobre, sei lá, legalização da maconha, alguma delegação redigiu um documento com todas as pautas sobre isso, com todos os regulamentos, e ela precisa apresentar esse documento à mesa e a todos os delegados para que ele entre em votação. Alguém tem que mover, de preferência, a questão de redigir o documento, mover uma moção para leitura de documento e aí não há restrição de tempo. O delegado lê o documento inteiro e não tem que se preocupar com o tempo. A moção para condetável ou consulta geral se dá normalmente quando algumas nações ou alguma nação específica não se pronuncia. E alguma outra nação precisa muito fortemente da opinião dessa nação para continuar o debate. Essa nação pode mover uma moção para condetável. O condetável funciona assim: na hora que o comitê está disposto na sala, as delegações, cada delegação vai fazer seu pronunciamento respondendo a uma pergunta gerada pela nação que moveu o condetável. Então, por exemplo, se eu movo uma moção de condetável com a seguinte pergunta: a legalização da maconha deve ocorrer ou não? Todas as delegações, absolutamente todas, têm que se pronunciar dizendo se são a favor da legalização da maconha ou não. E por quê, de preferência. Sempre estipulado dentro de quando cada nação vai poder falar. Moção para sessão fechada e sessão aberta. A todo momento, a quase todo momento dentro do comitê, vão estar presentes observadores. A organização da CIAN também vai estar presente em alguns momentos dentro do comitê, o secretariado geral, alguns staffs vão estar presentes dentro do comitê de intervenção, inclusive. Porém, se a sessão é fechada, e isso deve-se mover uma moção e fazer uma votação para isso, se a sessão é fechada,
todas as pessoas que não têm uma representação dentro do comitê devem sair. Os secretários gerais, a imprensa, staffs, observadores, todos devem sair enquanto a sessão está fechada. É claro que vocês devem se atentar que quando um comitê é fechado, a imprensa vai achar isso um absurdo, porque ela não vai poder redigir uma matéria sobre o comitê. Então ela vai redigir uma matéria sobre o fechamento do comitê. Então vocês têm que ficar muito atentos a isso, porque existe uma repercussão muito grande dentro da imprensa quando uma sessão é fechada. Então é sempre importante que seja uma questão muito assim, emergencial para que a sessão seja fechada. E é claro, depois que a sessão é fechada, ela deve ser aberta novamente. Então, mostra uma moção para eles também. Introdução da proposta de resolução e introdução de proposta de emenda. Como eu disse, qualquer documento deve ser lido como uma moção. Vocês não podem ler nenhum documento durante o tempo de discurso. Então, se você redigir uma proposta de resolução, provavelmente isso vai acontecer na última sessão, do último dia da simulação. Você move uma moção para a introdução da proposta de resolução para que todos os países fiquem cientes e possam mover a votação. Uma votação não é aconselhável que uma votação ocorra sem a introdução do documento. É muito importante que todas as nações sejam cientes do que está escrito nesse documento e que a mesa saiba que todas as nações estão cientes, porque pode ser que durante o debate não moderado, por exemplo, todas as nações leram, discutiram o documento, todos estão sabendo disso, mas a mesa não sabe disso. Então, se alguma nação posteriormente reclamar alguma coisa sobre o documento, a mesa vai ser obrigada a considerar a informação, porque não houve a introdução da proposta e nem todos estão sabendo. E a proposta de emenda também, a introdução da proposta de emenda ocorre da mesma maneira, a votação. A proposta de emenda se encaixa para a proposta de resolução. Então, normalmente, a introdução da proposta de resolução já foi feita, a votação também, mas alguma nação sente que alguma coisa está faltando ali, ela quer reclamar sobre alguma coisa, ela propõe uma introdução da proposta de resolução, ela redige um documento, propõe a introdução desse documento dentro da proposta de resolução anexada e vota-se. Moção para adiamento da sessão. Essa moção só cabe nos 15 minutos finais de cada sessão. Então, às vezes, durante a pauta da agenda, o tópico que estava proposto para aquela sessão já foi totalmente discutido, foi proposto um documento de trabalho, mas ainda sobram, sei lá, 10 minutos para o fim da sessão. Para que não inicie-se uma nova discussão sobre outro tema que está na agenda e seja fechado em 10 minutos de sessão, move-se uma moção para adiamento da sessão, toda a sessão é encerrada pela mesa. Essa moção pode ser passada pela mesa diretamente ou então pode entrar em votação também. E de encerramento de debate é parecido com o adiamento da sessão, só que na última sessão. O encerramento de debate pode acontecer até na penúltima sessão, desde que todas as questões da agenda estejam fechadas. Então, encerra-se o debate totalmente, não há nenhuma outra sessão, todas as outras sessões são canceladas e o debate se encerra, a simulação é encerrada. Eu falei sobre a agenda. A agenda vai ser elaborada na primeira sessão do comitê, na primeira sessão do segundo dia, no caso, né? No primeiro dia não há nenhuma sessão que trata do comitê, do tema específico. Então, na primeira sessão do segundo dia, vocês vão elaborar uma agenda com os tópicos mais importantes que estão envolvidos dentro do tema do comitê, dentro do tema proposto pelo comitê. Então, normalmente são questões propostas pelos clubes, coisas assim. As moções podem ser apreciadas diretamente pela mesa, então, por exemplo, se a diretoria está com frio, ela vai aprovar uma moção para alteração. Então não precisa de votação, mas pode haver uma votação sim. Existe uma tabela de quórum, quanto ao quórum dessa votação. Vou explicar o que é quórum. As moções substanciais são um pouco diferentes das moções normais. Como eu disse, quanto ao fechamento da sessão, quando alguma delegação move uma moção substancial, automaticamente a sessão é fechada. Todos os
jornalistas e observadores devem sair da sessão, automaticamente. Ninguém precisa mover uma moção para que adie-se a sessão, até então mover uma sessão com uma moção substancial. Na votação de proposta de resolução, então, o que acontece? Moveu-se uma introdução de proposta de resolução, o documento foi lido, depois deve ocorrer a votação da proposta de resolução, e o mesmo acontece com a proposta de emenda. Move-se uma moção normal da introdução e depois move-se uma moção substancial para a votação. Quando vai ocorrer uma votação, normalmente ela ocorre na maneira que o comitê está disposto, né, na ordem que o comitê está disposto, em meia-noite. Mas se alguma delegação, por exemplo, quer ser chamada antes ou quer ser chamada no final, tem algum motivo para isso, pode-se mover uma moção substancial para mudar o tipo de votação, colocar uma votação de chamada, porque aí o comitê, a mesa vai chamar cada delegação de acordo com o alfabeto. Não é do nome, tá? É com o nome da delegação. A divisão de proposta de resolução, às vezes, como eu disse, uma parte da proposta de resolução é condizente com o que você pensa, que a sua nação defende, mas outra parte não. Outra parte vai totalmente contra o que você defende. Você pode pedir uma moção para dividir essa proposta de resolução. Então vocês votam as duas partes separadas. Vota-se a primeira parte, depois a segunda. Então vocês aprovaram metade, mas desaprovaram a outra parte. Então vocês têm que repensar o que estava escrito na segunda parte, porque a primeira parte já está votada, já está aprovada, já está valendo. Durante as votações, os delegados se declaram a favor ou abstivos. Isso é fácil, beleza, mas com ou sem direitos. Um delegado pode falar sim, absolutamente, e mais nada. Ele só fala que sim, ele só fala que ele aprova aquela moção, mas ele não fala por que ele pensa aquilo ou nada assim. Porém, se você se declarar no início, isso ocorre no início da sessão, na primeira votação do chamado, você declara presente ou presente votante, e aí entram os direitos. Conforme você se declara na primeira sessão, todas as outras sessões vão depender disso. E aí você vai ter que expressar a sua opinião. Você vai ter que explicar o seu sim, ou explicar o seu não, ou explicar a sua abstenção. Certo? Tá claro? Quanto ao quórum, o povo de humanas normalmente se atrapalha aqui. Existe um quórum de maioria simples e de maioria qualificada. Isso se aplica para as moções e para as questões. Quando a qual exige qual, existe uma tabela para isso, vocês vão ter acesso a essa tabela. Então, vocês podem até levar ela durante os dias de simulação, as mesas vão ter acesso a essa tabela. Lá está explicitado quais questões exigem maioria simples, quais questões exigem maioria qualificada, quais moções exigem maioria simples, quais moções exigem maioria qualificada. A simples exige 50% mais um do comitê aprovando a votação para que a moção ou a questão do documento passe. Então, por exemplo, se o quórum é de 13 pessoas, 13 delegações, a maioria simples é de 7. E aí vocês podem ver a diferença. Se o quórum é de 13, na maioria qualificada, é de 10 representações. Isso ocorre porque a maioria qualificada vale 75% mais um. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que está todo mundo meio a par. A votação do Senado do impeachment da Dilma ocorreu com maioria simples. Então, se 50% dos senadores mais um aprovassem o impeachment, a Dilma seria julgada. Porém, na última sessão, para ocorrer mesmo o impeachment, para que ela perca o cargo, a maioria exigida vai ser qualificada. Então, 75% dos senadores vão ter que votar a favor do impeachment da Dilma. Então, por isso que acaba sendo mais difícil. Então, é o que eu falei da tabela. Existe uma tabela falando de todas as moções e todas as questões das moções substanciais também.